humildade, mas humildade verdadeira, na prática, não uma humildade teórica, não uma humildade retórica. Hoje nós estaremos tendo aqui no nosso canal uma verdadeira lição de humildade. E quem vai nos ensinar é o nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. Nós estamos juntos aqui no Ensino Palestra para aprender um pouco mais do livro de João. É o Evangelho que nós estamos estudando neste segundo trimestre, que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, ou seja, um trimestre cristocêntrico. Nós estamos trabalhando com um trimestre bíblico e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Este é o tema da revista Lições Bíblicas Classe Adulto, publicado pela CPAD. E nesse segundo trimestre nós estamos sendo acompanhados, muito bem acompanhados, diga-se de passagem, pelo pastor Helenay Cabral. Pastor Helenay Cabral é um mestre nas Escrituras. Pastor Helenay Cabral, ele é um doutor nas Escrituras. Pastor Helenay Cabral é um escritor muito profícuo. Ele escreveu várias obras, inclusive alguns best-sellers, como por exemplo A Síndrome do Canto do Galo, O Tabernáculo e também O Pregador Eficaz. Muitos bons livros escritos por este grande escritor, todos eles publicados pela CPAD. E nós vamos juntos com o pastor Helenay aprender muito, e já estamos aprendendo, já estamos na 8ª lição hoje e aprendendo muito com as nuances, aprendendo muito com mensagens edificantes. É um trimestre devocional, um trimestre onde nós podemos ser auxiliados para pregações, para sermões, para trazer a exposição da palavra de Deus. E o pastor Helenay, ele está nos conduzindo com uma maestria que lhe é peculiar. Nós vamos hoje à lição número 8, uma lição de humildade. Vamos juntos? Vamos então a mais uma lição aqui no Ensino e Palestra. Lição número 8, uma lição de humildade. O nosso texto áureo: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 15. A nossa verdade prática, ou seja, o tema da lição de hoje, a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A nossa leitura bíblica em classe também está no Evangelho de João, João capítulo 13, versículos 1 ao 10. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus, e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Nos capítulos 13 a 16, Jesus dá as últimas instruções a seus discípulos. Essa passagem faz parte da porção denominada Discurso do Cenáculo. Mas o que é um cenáculo? Vamos descobrir juntos? O cenáculo era um espaço muito especial, geralmente um quarto alto ou sala onde se celebravam as refeições. Então, nós sabemos que Jesus estava no cenáculo e a partir de agora, então, nós vamos começar a trabalhar na história que está por trás da lição de hoje. E para isso nós já recebemos aqui o nosso primeiro tópico, uma história real sobre a humildade. Primeiro subtópico, o lava-pés.
Segundo, o desenvolvimento da história. Terceiro, a mudança de paradigma. Vamos então analisar esse maravilhoso texto que nós lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe. Ora, antes da festa da Páscoa, Jesus antecipou a sua ceia com seus discípulos. Ainda não havia chegada a data daquela festividade, mas Jesus queria um momento muito particular com seus colaboradores diretos, seus alunos, seus discípulos, seus sucessores. Só estavam naquela casa Jesus e os seus discípulos. Não ficou ninguém ali, nenhuma outra pessoa ou servo. A festa da Páscoa era e continua sendo uma das mais importantes do povo judeu. Nós vamos conhecer agora um pouquinho mais dessa importante festividade. A festa da Páscoa fazia parte das celebrações da chamada Festa dos Pães Asmos. A Festa dos Pães Asmos era uma parte da Páscoa, uma comemoração de natureza agricultural que talvez já existisse mesmo antes da instituição da Páscoa. Tinha a Festa dos Pães Asmos a duração de uma semana. A Páscoa era celebrada no primeiro dia da Festa dos Pães Asmos. Era uma época da colheita da cevada. Bom, mas nós vamos nos concentrar aqui no vídeo sobre a Páscoa. E Paul Hoff tem uma importante citação que eu acho muito interessante. A Páscoa é para Israel o que o dia da independência é para um país. Veja só a importância dessa grande celebração. A origem do nome. Páscoa, no hebraico Peshat, significa saltar para cima ou passar por sobre, e faz referência ao registro bíblico lá de Êxodo, capítulo 12, versículo 23. É a principal festa do povo judeu. Ela lembra da escravidão no Egito, e nós sabemos que a escravidão no Egito foi de aproximadamente 80 anos, contando desde o nascimento de Moisés. Os 400 anos e até os 430 anos dos quais muitos falam correspondem, na verdade, ao tempo de peregrinação da descendência de Abraão, mais precisamente do nascimento de Isaque até a saída do Egito e da ida para a conquista da terra prometida. Chegaram ao Egito 70 judeus. Ficaram lá 215 anos. Saem de lá 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns chegam a informar o número de 2 a 3 milhões de pessoas que saíram ali do Egito. A instituição da primeira Páscoa está lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Nós aqui lembramos que essa foi a última praga do Egito, quando os primogênitos morreram. Toda casa onde chegava o anjo da morte e não tinha nos umbrais da porta o sangue do cordeiro, o anjo entrava ali e ceifava a vida do primogênito. E você lembra que o próprio filho de Faraó foi vítima dessa última praga. A primeira Páscoa ela foi celebrada no mês de Abide, que significa espigas verdes, e corresponde em nosso calendário aos meses de março e abril. Durante o exílio babilônico, foi substituído pelo nome Nisan, no começo, abertura, está em Neemias, capítulo 2, versículo 1. O ano civil judaico começa ainda hoje no outono, com a festa das trombetas, está em Levítico 23 e 24, hoje conhecida como Rosh Hashanah, cujo significado é ponta do ano ou ano novo. A primeira Páscoa. A primeira Páscoa significava passagem, literalmente passagem. É claro que Páscoa significa passagem, mas essa primeira Páscoa teve um sentido todo especial. Era a passagem do povo de Israel para uma nova perspectiva de vida. Era o regozijo, a festa para o povo de Deus que estava prestes a sair de uma terra de amargura, onde a escravidão era o modo de vida daquele povo que clamara a Deus, e esse o abençoou com uma saída triunfal daquela vida sem a menor perspectiva para uma nova terra prometida a seus patriarcas. Enquanto isso, essa data foi marcada por tristeza e perda para o povo do Egito.
pois cada casa egípcia perdeu o seu primogênito. Deus selara o destino do Egito, que já estava em ruínas, e assistiria à saída triunfal daquele povo rejeitado em busca de um novo futuro bem longe daquelas ruínas. O significado da Páscoa para o povo judeu: liberdade da escravidão, salvação da morte, caminhada para a terra prometida. Nós temos alguns elementos da cerimônia de Páscoa. Nós temos o cordeiro, que significa substituir o primogênito de cada família dos hebreus, morrendo em seu lugar. Então, o cordeiro morria pelo primogênito da família. E a partir daquela comemoração, cada primogênito deveria ser consagrado ao Senhor, tanto dos homens quanto dos animais. Isto está lá em Êxodo, a partir do capítulo 13, versículos 1, 2, depois até o versículo 15. O sangue no umbral das portas, na verga das portas dos hebreus, serviria como sinal para livramento, pois o Senhor passaria por cima dessas casas, poupando da morte os primogênitos. Os pães asmos, a farinha amassada sem ter recebido o fermento, simbolizava pureza. A proibição baseava-se em que o fermento servia de símbolo de corrupção moral. Ervas amargas. As ervas amargas, ou alface e agreste, deveriam ser comidas para recordar a opressão do Egito e a amargura do cativeiro que os hebreus sofreram por tanto tempo. Depois dessa primeira festa, depois dessa primeira Páscoa, todos os anos a Páscoa era comemorada pelo povo judeu. E o povo judeu fazia questão de comemorar, tinha prazer em comemorar, tinha prazer em lembrar o livramento do Senhor. Então, em cada casa se comemorava a Páscoa anualmente. E servia-se uma refeição e as pessoas deveriam comer apressadamente essa refeição, para relembrar que o povo comeu apressadamente lá no Egito, esperando a qualquer momento sair de lá. O cajado da viagem deveria estar à mão. A refeição deveria ser comida à noite. Todos deveriam estar com as vestes cingidas, as sandálias nos pés, prontos para sair a qualquer momento. Então, era feita uma nova leitura dessa festa todos os anos pelo povo hebreu. Então, eles faziam como se a qualquer momento tivessem que sair. Comiam apressadamente, comiam as ervas amargas para simbolizar a dor, o sofrimento de seus antecessores, comiam pães asmos para simbolizar pureza, comiam o cordeiro e o cordeiro deveria ser totalmente consumido caso uma família fosse grande demais, fosse pequena demais para consumir o cordeiro. Outra família deveria ser chamada para participar daquela refeição porque não deveria sobrar nada. Essa era uma cerimônia celebrada em família. Caso a família fosse pequena, seguindo a tradição judaica, a família que tivesse menos de 10 membros, ela era considerada uma família pequena, então deveria ser realizado o cálculo de quanto cada pessoa comeria e chegar à conclusão se a família daria conta de comer o cordeiro ou deveria se unir a uma outra para ambas participarem da refeição. Bom, voltemos agora ao cenário em que Jesus está ceando com seus discípulos. Aqui, o nosso mestre vai fazer a transição da Páscoa para a Santa Ceia. E a Santa Ceia hoje faz parte de uma das duas ordenanças da Igreja Evangélica, juntamente com o batismo. Então, vamos ao Evangelho de Lucas para alguns pormenores dessa ocasião especial. A última ceia está retratada no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 14 ao 20. É chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os seus 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lo, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Jesus aqui falou: Desejei muito comer convosco esta Páscoa. Era uma ocasião muito especial, uma reunião
que se revestiria de um significado inestimável. Um encontro à mesa para compartilharem o alimento, mas também onde o mestre deixaria na mente e no coração de cada um deles uma linda e importante lição de vida. Aqueles homens seriam os responsáveis pela continuidade da obra de Cristo. Jesus viera, ensinou-os, mostrou a sua obra e agora voltaria ao Pai. Mas a obra deveria ter continuidade e caberia a eles governar a igreja que estava surgindo. Mas como fazer isso, se o mestre, o tutor, o supremo pastor estava indo embora? Jesus ainda não havia declarado isso. Só no capítulo 14 do Evangelho de João, o Senhor então irá falar sobre a sua partida. Mas aqui no capítulo 13, nós temos o início de uma importante série de advertências. E é emblemático o fato de Jesus decidir falar à mesa. Veja que aqui fala sobre o fruto da vide, ou seja, ali na Santa Ceia foi consumido o suco da uva. O suco da uva, não o vinho fermentado, porque quando fala na Bíblia Sagrada sobre o fruto da vide é o suco da uva. Isto é bem interessante deixar bem pontuado. O exemplo que fala. Bom, agora nós vamos voltar para o Evangelho de João. Jesus nos dá, nessa passagem do capítulo 13 de João, uma fantástica aula de comunicação. Ele queria falar sobre a importância da humildade, mas não iria fazer um discurso, uma fala. Não, ele falaria para eles através do seu exemplo, da sua demonstração. Ele iria mostrar através de seu próprio exemplo como os discípulos deveriam se comportar. É muito importante que tenhamos a noção do exemplo, da ação, para que a comunicação seja efetiva. Para que a mensagem seja entendida, precisamos tocar o coração das pessoas. E Jesus tocou profundamente o coração de seu seleto grupo de ouvintes. Mais do que falar sobre a humildade, Jesus mostra o que é a humildade na prática. Jesus lava os pés dos discípulos. No Oriente, as pessoas tinham o banho público. Mas como andavam em ruas com muito pó, ao chegar em casa, tinham por costume lavar os pés. O banho muitas vezes era dispensado, pois já o haviam tomado coletivamente. Os pés eram lavados pelos escravos. Era um serviço humilhante. Está lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 17 ao 21. Os pés eram lavados pelos escravos. Na hierarquia dos escravos, o que estava na posição mais baixa, digamos assim, era o que fazia esse cerimonial. Na hierarquia dos escravos, o que estava na base, e não no topo, na base, era aquele que fazia esse cerimonial, lavando os pés de seus patrões ou dos convidados desses. Era costume corrente que uma pessoa, ao receber alguém que estimava em sua casa, ordenasse que o escravo lavasse os pés dessa pessoa. Também era costume do dono da casa derramar óleo sobre a cabeça do convidado. Também ainda era um costume do dono da casa dar um ósculo santo, ou seja, um beijo em seu convidado, caso o respeitasse e o admirasse. Isso conferia ao convidado um respeito e reconhecimento por parte do dono da casa. Você deve lembrar que Jesus, inclusive, quando estava em uma casa, visitando uma casa, ele reclamou com o dono da casa porque esse não cumpriu com uma liturgia dedicada à pessoa que era recepcionada e era admirada, era respeitada ao entrar em uma casa. Está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículos 44 ao 46. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para meus pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Os sacerdotes judeus eram lavados por inteiro na ordenação. Está lá em Êxodo 29, verso 4. Os sacerdotes usavam a bacia para lavarem diariamente pés e mãos.
O nosso segundo tópico, humildade implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza, o exemplo deixado por Jesus, o maior no reino de Deus. A lição de Jesus, humildade. Jesus se veste como um empregado da casa. Ele cinge-se como um servo. O que era cingir-se? Jesus ele tomou uma bacia com água, Jesus tomou uma toalha, Jesus levantou as pontas das suas vestes e atou-as à sua cintura. Jesus pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas e amarrou-as atrás do pescoço. Assim ele cingiu-se. Esse era o ato de cingir-se, ficar a pessoa com o maior conforto para trabalhar pés e mãos. Ficou com as mãos e as pernas livres para realizar o ato do lava-pés. Com certeza, qualquer um dos discípulos teria lavado os pés do mestre, caso este pedisse. Mas o pastor Linay Cabral lembra uma coisa, ele citou algo muito interessante. Qualquer discípulo lavaria os pés de Jesus Cristo, mas nem todos os discípulos lavariam os pés uns dos outros. Isso é dispensar. Jesus lavou até mesmo os pés de Judas, aquele que o iria trair, mostrando que devemos dispensar a todos um tratamento igualitário. Jesus estava mostrando aos seus discípulos a real necessidade de servirem uns aos outros. Quem quisesse ser o maior, deveria ser o menor. Jesus iria embora. Jesus iria ser assunto aos céus. E ele estava dizendo aos discípulos, vocês viram o que eu fiz? Façam também vocês. Em outras palavras, vocês viram que eu, o mestre, você me chama de mestre, bem fazem chamar-me de mestre, porque eu sou o mestre. Mas o que Jesus fez? Jesus, ele, como mestre, ele era o mais importante naquele local, ele era o topo, digamos assim, ele era o teto, digamos assim, e desceu até a base. Ou seja, Jesus era a pessoa mais importante daquele local, era a pessoa mais importante daquela casa e despiu a sua importância para tornar-se como o servo mais raso da casa e fez isso para mostrar aos discípulos que eles, quando a igreja fosse inaugurada, e eles então fossem os apóstolos, aqueles a quem o Espírito Santo iria capacitar para a obra da igreja que iria nascer, eles deveriam ajudar uns aos outros. Jesus estava dizendo, não vai ter um líder acima dos demais. Talvez eles perguntassem entre si, talvez conversassem entre si, talvez cochichassem entre si, talvez debatessem entre si quem vai ser o líder após o mestre ir embora, porque sabiam que em algum momento Jesus iria voltar para os céus. Jesus falava reiteradamente disso. Quem seria o mestre? Quem seria aquele que iria governar os demais? Jesus estava dizendo que não haveria um governante sobre os demais, mas haveria um colegiado. Todos iriam governar. Todos iriam ter um papel fundamental. E é isso que nós vimos ali em Atos. Pedro tendo o seu destaque, João tendo o seu destaque, depois vem Paulo também tendo a sua importância. Então, Tiago também, principalmente ali no Concílio de Jerusalém, Tiago é muito respeitado e ele foi ouvido e a opinião sua acabou por sendo a decisão do concílio, ou seja, cada um deles tinha uma relevância na obra de Deus. Era um grande colegiado que estava governando a igreja. Era um corpo diretivo que estava governando a igreja. Mas para isso Jesus teve que mostrar a eles, através da cerimônia do lava-pés, que eles deveriam servir uns aos outros, que eles deveriam ajudar uns aos outros. Humildade. O líder deve ter em mente que ele não ocupa o seu posto para ser servido, e sim para servir. Ele deve ser humilde para entender que precisa de pessoas ao seu lado. Deve ser humilde para encontrar ajuda em seus comandados, nas pessoas de todas as classes. Deve ser humilde para, se preciso, rever inclusive suas decisões. Jesus Cristo foi o Messias conquistador e também o servo sofredor. Os judeus aplicavam o servo sofredor ao povo de Israel. Os judeus aplicavam o Messias conquistador ao próprio Messias. E Paulo aplica tanto o servo sofredor como também o Messias conquistador ao próprio Jesus Cristo, a própria pessoa de Jesus.
Nosso último tópico, humildade e ostentação. Uma competição silenciosa, o caminho humilde de Jesus, um convite à humildade. Sobre uma competição silenciosa, o pastor René Cabral, na sua obra que acompanha o trimestre, o seu livro que também acompanha o trimestre, ele fala exatamente isso também. Na revista ele fala exatamente isso também, que os discípulos ali tinham entre si um debate muito grande para saber quem seria o sucessor de Jesus. Por isso uma competição silenciosa, porque eles não traziam à tona, mas Jesus conhecia o coração de cada um deles. A queda hierárquica da humilhação. O antigo ditado diz assim: quer conhecer verdadeiramente uma pessoa? Dá poder para ela. Essa é a maior pura verdade, porque tem pessoas que não sabem conviver com o poder, com a liderança, não sabem liderar. A autoridade que o obreiro ou pastor tem é expressada através da sua humildade. A autoridade que o obreiro e o pastor têm é emprestada por Deus. Se você dá um pouquinho de autoridade para alguém e ela muda seu comportamento em relação a terceiros, então você deve ficar muito atento, porque aquela pessoa pode a qualquer momento trocar os pés pelas mãos. Isso acontece muito no ambiente corporativo. Alguém que convivia muito bem com seus colegas, ao receber um cargo de chefia e ficar chefe sobre os demais, já muda sua postura. Mas atenção, é perfeitamente normal que uma pessoa alçada à condição de chefe ter que dar ordens para aqueles que até então eram simples colegas e agora estão na posição de subalternos, mas deve respeitar eles. Ao mesmo respeito que ele exigia quando era um subalterno, deve também dispensar a outras pessoas. Jesus estava mostrando para os seus discípulos, que seriam posteriormente chamados de apóstolos, que eles deveriam ter humildade para tratar uns aos outros. Todos eles seriam muito importantes, mas todos eles deveriam governar a obra de Deus com amor, com dedicação e com muita afeição pelas pessoas. Concluímos assim a nossa lição de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou realmente, deixe seu comentário, deixe seu like. Se gostou realmente, compartilhe este vídeo, passe para outras pessoas. Se gostou realmente, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito, caso você não seja inscrita. E já deixe o sininho ativado para receber todas as notificações assim que um novo vídeo estiver indo para o ar. Muito obrigado e Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.